Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero tratar de um tema extremamente importante para o cristianismo. É justamente a pessoa do Redentor, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo do tempo, das eras, nós vemos tentativas de explicação de quem é Jesus Cristo, dentro e fora do cristianismo, mas especificamente tentativas de explicar a relação das duas naturezas do Redentor, a natureza divina e a natureza humana. Ora, uma explicação tendia para o lado da divindade e outros para a humanidade, enfatizava um ponto, enfatizava outro, por influências de concepções da época, concepções filosóficas, até religiosas, se deu uma explicação dessa relação das naturezas e como isso afetava e como isso dava a entender quem era, de fato, a pessoa do Redentor, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas tentativas foram feitas, a igreja logo identificou essa desconexão com a harmonia do texto bíblico, o que a Bíblia falava sobre o nosso Senhor e o que essa harmonia do que é o Evangelho, do que o Novo Testamento, do que toda a Bíblia falava sobre o nosso Senhor, e ao ser comparada, a igreja veio a descartar, a igreja veio a considerar como perigosa e até como herética algumas posições. A gente vai ver algumas teorias, algumas concepções sobre a pessoa do Redentor e vamos ver de forma panorâmica. Se vocês quiserem, eu posso tratar de cada ponto aqui que eu vou trazer em outros vídeos. Basta deixar que você deixe no comentário alguma indicação de que assunto você quer que eu aborde mais detalhadamente. Eu posso tratar de forma bem tranquila. Veja só, nós vemos aqui uma posição que é defendida pelo cristianismo histórico. Qual? Jesus é uma pessoa com duas naturezas, uma humana, uma divina, sem misturas das naturezas, sem sobreposição, sem confusão, sem fusão, sem separação. Bem, eu não vou tratar propriamente desse assunto da cristologia, mas essa é a definição cristã que fica estabelecida desde os primórdios do cristianismo, veio ser ratificado nos concílios, em especial o concílio de Nicéia, de Calcedônia. Nós podemos ver esse entendimento cristão sobre a pessoa de nosso Senhor. Mas ao longo dos séculos nós vemos conceitos que foram levantados tentando enfatizar um ponto ou tentando salvaguardar uma outra parte de forma equivocada, mas nós podemos perceber que as tentativas elas expressavam mais um anseio humano do que propriamente a Escritura, a palavra do Senhor. Olha só, a primeira tentativa de explicar, ou dentro desse grupo maior, que é a tentativa de explicar dando ênfase à humanidade de Jesus. Veja só, nós vemos o primeiro grupo, que surge lá no primeiro século, que é os ibionistas. Vem do termo hebraico ibion, quer dizer pobreza, mendicância. Esses indivíduos viviam desprovidos de qualquer bem, não tinham propriedades, viviam como andarilhos, como verdadeiros mendigos, por escolha própria. E diziam o seguinte: olha, Jesus ele não é divino, é um profeta que foi escolhido por Deus, que foi separado no momento do batismo, da descida do Espírito Santo, para cumprir aquela função que Deus Pai estabeleceu para ele. Ele não é divino, ele não nasceu sem pecado, ele é alguém que foi escolhido para aquela obra. Eles tinham uma profunda influência do judaísmo justamente porque vinham desse grupo maior que era o judaísmo. Então, eles enfatizavam, entre outros aspectos, que a salvação necessitava do cumprimento da lei de Moisés de forma total, que o homem deveria circuncidar-se para ser salvo. Isso causou algumas dificuldades, porque eles eram tanto quanto aguerridos em determinadas situações de impor essas ideias e esses conceitos
Mas logo se percebeu que esse grupo estava criando essas dificuldades, é tanto que Eusébio de Cesareia ele dizia o seguinte, que esses ibionistas na verdade eram pobres de entendimento, pobres de espírito, pessoas que tinham uma incapacidade de compreender plenamente quem era o Senhor. Era um grupo menor, um grupo pequeno, mas que causou uma certa situação. Um outro grupo, dentro também dessa tendência de enfatizar o aspecto da humanidade, nós vemos o arianismo. Veja, Jesus ele não enfatizava propriamente a humanidade no sentido de ver Jesus como humano, mas ver Jesus como uma primeira criatura. O arianismo vem de Ário. O Ário foi um bispo. Ele é natural da Líbia, mas foi educado em Antioquia. Aí Ário, o que ele falava? Jesus foi criado por Deus para auxiliá-lo na criação do restante das coisas. Jesus é um ser semelhante a Deus. Ele não é Deus. Ele não tem a mesma natureza do Pai, mas uma natureza semelhante. Esse sim causou grandes conflitos na igreja, por causa da penetração que ele tinha dentro das camadas mais abastadas, até chegar ao ponto de influenciar o pensamento de Constantino. É tanto que o Concílio de Nicéia é convocado justamente para combater ou esclarecer esses pontos. Atanásio, bispo de Alexandria, um verdadeiro herói que defendeu a doutrina da cristologia, ele traz a definição que foi aceita e entendida como bíblica, que Cristo é da mesma natureza do Pai. Sendo assim, nós temos uma compreensão mais plena e exata de quem é Cristo. E o grande defensor, Atanásio, trouxe essa definição, esse entendimento. E logo a igreja entende que já, na verdade, não é que foi criado ou que foi entendido apenas ali. A defesa foi trazida e barrou o avanço dessa heresia que estava tomando forma dentro da cristandade, do cristianismo naquela época. Depois nós vemos uma ênfase na divindade de Jesus, que diz o seguinte: o apolinarismo dizia que o Logos assumiu o corpo físico. O conceito vem de Apolinário jovem, que veio mais ou menos entre 310 a 390. Ele era bispo em Laodiceia, na Síria. Veja só, a ideia é que a divindade, o Logos, assumiu o corpo físico de Cristo. É como que o Espírito, o Logos, ele entra dentro do corpo e funciona meio como um ventríloco. Essa é basicamente a ideia de Apolinário, causando diversas questões, que ele entendia que o corpo humano ele é mau. Sendo mau, o Logos divino não poderia assumir a humanidade, e sim apenas de forma a não ter uma união maior, um controle sobre o corpo físico. Um outro ponto é o docetismo. Esse já veio desde o século I. O próprio evangelista João, o apóstolo João, escreveu seu evangelho, capítulo 1, versículo 1, e sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1 também, ele mostra uma defesa contra um grupo dos docetas. O que quer dizer docetismo? Quer dizer aparência, vem do verbo grego dokel, aparecer, aparentar. Os docetistas diziam basicamente o seguinte: Cristo não encarnou de fato, ele tinha aparência. Ele aparentava ser físico, ele aparentava ter encarnado. Ele diz o seguinte: se alguém tentasse tocar em Jesus, passava direto, porque Jesus não tinha corpo físico real. Então, por isso, quando o evangelista João escreve o seu evangelho, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, o que ele diz? O que nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, nós tocamos em Cristo Jesus. Nós percebemos que ele é físico, que ele é real. Por que esse grupo falava isso? Porque eles entendiam que o corpo sendo mau,
que tem uma profunda influência gnóstica, o corpo era mau, logo não, o espiritual, que era perfeito, não poderia ter qualquer relação com a matéria má. O que eles fizeram? Acabaram interpretando e entendendo Cristo a partir desses conceitos do gnosticismo. Um outro grupo, agora, que enfatiza a humanidade de Jesus sobre a divindade, é a escola de Antioquia. Essa escola, eles acreditavam numa interpretação muito mais literal da Escritura, que ocasionalmente entendia uma tipologia. E a cristologia deles enfatizava o seguinte: a união do humano com o divino na pessoa de Jesus. Havia uma valorização da humanidade sobre a divindade. Quase que uma sobreposição da humanidade, da natureza humana, sobrepondo-se à natureza divina. Esse era o entendimento básico da escola de Antioquia. Maiores detalhes, como eu bem falei, eu posso gravar outro vídeo que trate mais especificamente desses pontos. Outro era o nestorianismo. Nestório, ele viveu mais ou menos em 428 a 430. Ele nasceu mais ou menos nessa época. Ele enfatizava que a união das naturezas, essa união, ela não acontecia. Então, na pessoa, ali, existia, na verdade, duas pessoas. Uma pessoa humana e uma pessoa divina. Não eram as naturezas divina e humana que eram a pessoa de Cristo. Mas no ser de Cristo haveriam duas pessoas distintas. Então ele confunde natureza com pessoa. E de vez em quando acontecia uma sobreposição. E é comum no meio cristão as pessoas de vez em quando falarem assim: olha, essa passagem aqui é Jesus divino falando. Essa frase aqui é a pessoa humana de Jesus falando. Perceba que ainda resta alguns resquícios de concepções equivocadas em relação à pessoa do Redentor. Isso não é o nestorianismo, não é correto. Outra ênfase é a escola de Alexandria. A ênfase na divindade de Jesus sobre a humanidade. Então, eles têm uma interpretação mais alegórica da Escritura. Então, a preocupação dessa interpretação alegórica possibilitava uma sobreposição da divindade em relação à natureza humana de Cristo Jesus. Não havia harmonia, e sim uma sobreposição. Enquanto que a escola de Antioquia acreditava na sobreposição da humanidade sobre a divindade, a de Alexandria é o contrário. A divindade se sobrepunha à humanidade de Jesus, criando uma certa hierarquia em relação na relação das naturezas. E por último, o monofisismo. Havia apenas uma natureza humana divina. O que era isso? O monofisismo acreditava basicamente no seguinte: que havia uma fusão de naturezas, não uma união, que é chamada em teologia de união hipostática. Para o monofisismo, essas duas naturezas, divina e humana, se fundiram, se misturaram, houve uma fusão e produziu uma espécie de terceira natureza, que é essa fusão entre duas naturezas distintas, a humana e a divina. Isso é um equívoco, porque essa fusão não representa, não é o ensino da Escritura sobre a pessoa de nosso Redentor. Nós podemos ver esses e outros detalhes, com maiores detalhes, em outros vídeos. Eu posso trazer, acho você. Peça aí no comentário alguma posição mais detalhada que eu gravo prontamente. Agora quero falar para vocês de alguns livros que vão lhe ajudar a compreender essas questões de ordem da história da igreja e sobre as heresias. Veja só, o primeiro deles é esse daqui: Uma História em Defesa da Verdade. Heresia.
Veja só, o título é Heresia, o subtítulo é Uma História em Defesa da Verdade. O Alistair McGrath, esse livro é da Magnus, ele vai mostrar a história do desenvolvimento do que é de fato uma heresia. Heresia é uma escolha particular num determinado ponto que se sobrepõe ao conjunto maior da doutrina. Então, as heresias surgem na fraqueza humana de tentar entender o todo pelas suas partes. Então, há uma abordagem muito mais rica do que essa, obviamente, mas perceba que na luta da igreja em defender a verdade, vai surgindo ao longo do tempo tentativas particulares de se defender alguns pontos que nós vemos como a gente pode logo ver essas heresias surgindo. Um outro é História das Heresias, do século I ao século VII. Ele é editado pela editora Paulus Roque Fraghiotti. Esse livro é excelente também, ele mostra as heresias, essas que a gente viu e outras também, tratando de gnosticismo, tratando de outras heresias relacionadas tanto à pessoa do Redentor, como também à pessoa do nosso Deus Pai, a pessoa do Espírito Santo também e as naturezas do nosso Senhor. Um outro livro, também excelente, é Creio. É um comentário do pastor Hemstermeyer, o Credo Apostólico. Ele é bem completo, extremamente didático. Eu comentei mais sobre ele no vídeo passado, mas aqui você vê quando ele vai tratar da cristologia, ele trata das heresias, mostrando por que o equívoco em relação a uma posição, as posições abordadas. Agora, um livro excelente, A União das Naturezas do Redentor, de Heber Carlos de Campos, da editora Cultura Cristã. Esse livro é extraordinário. Toda a coleção, As Duas Naturezas, A União das Naturezas, O Sofrimento do Redentor, A Providência e O Ser de Deus, são livros excelentes em relação à teologia. Especialmente esse que trata da relação das naturezas. Ele vai trazer tanto as heresias quanto a definição ortodoxa e o entendimento bíblico da igreja sobre esses pontos. Então, eu vou deixar esses livros para que você compre com segurança na Amazon, sabendo que se você comprar pelo link, você vai estar ajudando o canal. Também, sugestões, críticas, perguntas, pode deixar nos comentários. Eu leio todos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Até a próxima, se Deus quiser.